Muito bem-vindos à nossa unidade 3 da disciplina urinálise. Muito bem, nós falamos na unidade 2 sobre a análise visual, análise física da urina. Agora vamos para a unidade 3, falando um pouco mais da urina, né, desse exame tão importante e fundamental para auxílio diagnóstico, né, principalmente de função renal, de contaminações. E agora, na unidade 3, nós temos um destaque aqui para análise química. Ou seja, já vamos olhar aqui agora o equilíbrio eletrolítico com a função renal. Vamos fazer correlações clínicas aqui. Primeiro ponto, a gente precisa analisar o pH. Quem é o pH? O pH, né, é o potencial de hidrogênio, ou potencial hidrogeniônico, né, mas é o potencial de hidrogênio, o Hzinho, H+, né, lá da química. Então, vai indicar o que é isso aqui? Você que vai lembrar lá da bioquímica agora. Isso aqui vai indicar acidez ou alcalinidade, né? São basicamente dois pontos, ok? Então, o que a gente pode observar? Uma escala de pH vai variar de 0 a 14, tá certo? E o que acontece? E o pH 7, né, vai ser uma substância importante ali, né? Vai representar um estado mais neutro, como a água pura. pH 7 é um estado mais neutro, né? Um pH abaixo de 7 vai indicar o quê? Uma substância mais ácida. Então, vai de 0 a 14, a metade é o 7. Então, do 7 para baixo, 6, por exemplo. 6 é uma urina ácida. Né? Se eu tiver 7,5, 8, vai estar alcalino, não é isso? Então, indica acidez ou alcalinidade. Muito bem, você já relembrou. Então, nesse caso, o pH ele vai indicar. O pH é tão importante, pessoal, que não só aqui na urina, mas a gente sabe que os pacientes que estão às vezes internados, né, ou paciente crônico, sempre faz a gasometria ali, para a gente avaliar o pH, o pessoal em ventilação mecânica, sempre é importante a gente analisar para a gente saber como é que está essa troca gasosa e também sobre a acidez ali no sangue do paciente, né. Então, no corpo humano, por exemplo, né, no corpo humano, o pH ali é mantido na faixa entre 7,35 e 7,45, né, para que as células funcionem corretamente, né. Então, o pH de outras regiões do corpo, por exemplo, como na urina, pode variar e pode identificar algumas condições clínicas aí do paciente, né? Mas isso tem no seu material aí, você pode acompanhar também, ok? Mas vamos falar da urina, pH ideal para a urina, vamos lá, pH ideal da urina aqui. Vamos pensar o seguinte, se na urina o pH vai medir a acidez e a alcalinidade, né, dessa amostra, que pode fornecer informações sobre o trato urinário, dos rins, né? E o rim é o regulador principal desse equilíbrio ácido-base. Então, veja só, o pH ideal seria levemente ácido. Então, aqui nós não estamos falando igual o pH da célula do sangue, da sanguínea, né? Células sanguíneas lá, né? O pH do processo sanguíneo ali, que é entre 7,35 e 7,45, né? Aqui nós estamos falando sobre o equilíbrio da urina, ok? Então, aqui nós vamos ter ela levemente ácido, que seria normal. Ok, 5,5, professor, entre 6,5 é normal? Levemente ácido, ok? Mas uma urina alcalina pode ter um pH elevado, né? Por exemplo, excesso de amônia, infecção urinária, litíase renal, alcalose, acidose tubular renal, dificulta a acidificação. Então ela tende a ficar com um grau mais acima, né, desse 6,5. E a urina excessivamente ácida vai indicar o quê? Desidratação, acidose, intoxicação. Então, nada extremo é bom, certo? E inclusive aqui na urina, tá? Então vamos lá. O que regula aqui o pH? O rim. O rim é um órgão importante aqui. Então, vai ter excreção de ácido diariamente. O nosso metabolismo, né, do corpo vai produzir mais ácido que base. E o sistema renal é o principal responsável por excretar esse excesso de ácido, né? Ou seja, os não gasosos aqui, no caso, né? Como subprodutos de digestão de proteínas, é um exemplo. Reabsorção de bicarbonato. Os rins também reabsorvem a maior parte, né, do bicarbonato, que o bicarbonato, na verdade, é uma base, né? Então, ele vai ajudar ali o equilíbrio. Então, que vai ser um filtrado do sangue, retomando a circulação sanguínea, ajuda a neutralizar quem? Exatamente o ácido, tá certo? E o ajuste de pH vai ser feito pelo equilíbrio ácido-base. Ok? Se tiver muito ácido, ele exerce mais íons, né, de hidrogênio, tornando a urina mais ácida, né? Se o sangue tiver muito ácido, vai ter liberação de íons de hidrogênio, tornando ela mais ácida.
ok? E se o sangue estiver muito alcalino, vai excretar bicarbonato, tornando a urina mais alcalina, ok? Agora, o pH pode indicar ali, pode refletir problemas na função renal. Por quê? Embora, novamente, nada aqui estou falando de forma isolada, né? Estou falando de trabalhos aqui em constante análise com outros exames, ok? Muito bem. Por exemplo, casos de relação do desequilíbrio, né, ácido-base, pode levar ali cálculos renais, né, que é um fator crítico ali. Por exemplo, pedras de ácido úrico. A formação de ácido úrico vai ter constantemente em urinas ácidas, né, ácido úrico, urina ácida. Então, quando a gente olha na microscopia, a gente vai ver cálculos ali, ou cristais de ácido úrico, por exemplo, né. Fosfato de cálcio vai estar, por exemplo, presente nas urinas extremamente alcalinas. Muito bem, então, esse aspecto aqui da gente entender que na análise química a gente tem esse equilíbrio importante dos rins, né, usando aqui a função renal para trazer equilíbrio ácido-base, né, liberação, por exemplo, de bicarbonato, né, para gerar um equilíbrio ali, né, quando a urina está muito ácida e etc. A gente entende que é importante que a função renal seja equilibrada. Então a gente vai fazer correlação clínica com outros exames renais. Muito bem, então nós paramos por aqui na unidade 3, nos vemos na unidade 4.